Flamengo deve contar com retorno de 3 titulares para jogo contra o Bahia. Time de Tite será fortalecido por destaques que estavam de fora dos últimos jogos. Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo tem se mostrado uma equipe bastante difícil de ser batida. Mesmo com 10 desfalques, o time de Tite conseguiu um bom empate contra o Atlético Paranaense fora de casa. Agora de volta ao Rio de Janeiro, o mais querido se prepara para enfrentar o Bahia em mais uma rodada da competição. Apesar do histórico favorável, o tricolor baiano vive uma boa fase e pode dar uma certa dor de cabeça. Entretanto, o torcedor rubro-negro pode ter alguns motivos para se animar para o jogo da quinta-feira. 3 titulares voltaram a treinar nesta semana e podem ser relacionados. Cebolinha de volta. O jornalista Vene Casagrande informa que 3 titulares do elenco do Flamengo podem estar voltando para o duelo pela 10ª rodada contra o Bahia no Brasileirão. Everton, Cebolinha, Alan e Ayrton Lucas treinaram nesta terça-feira e vivem expectativa de voltarem a ser relacionados para o duelo. A comissão técnica está otimista de que os 3 podem estar à disposição, podendo até iniciar com os titulares. Flamengo, Marcos Braz bate martelo e acerta adeus de destaque do elenco. A lesão mais recente foi a de Cebolinha, que acabou deixando o campo contra o Grêmio após sentir incômodo no tornozelo direito. Ayrton Lucas não atua desde o dia 28, quando se machucou contra o Milionários, enquanto Alan está fora de combate desde o histórico 6x1 diante do Vasco. O ponta esquerda e o lateral são os mais prováveis de começar como titulares na quinta-feira. Tite tem treinado os jogadores em suas funções, e deve dar um ponto final na quarta-feira. Apesar da volta, o Mengão terá uma ausência bastante importante para o duelo. Fabrício Bruno recebeu o 3º amarelo contra o Atlético Paranaense, e estará cumprindo suspensão automática contra o Bahia. Bruno Henrique é dúvida devido ao mal-estar que sofreu diante do Atlético Paranaense no último fim de semana. Flamengo, Marcos Braz bate martelo e acerta adeus de destaque do elenco. Meio-campista estava fora dos planos do time rubro-negro. O Flamengo ainda faz mudanças em seu elenco para a sequência da temporada, e espera poder se desfazer de alguns atletas que já não estão sendo utilizados pelo técnico Tite. Marcos Braz e Rodolfo Landim já estão consultando o treinador, e devem vir a anunciar o adeus de vários nomes de destaque do plantel nesta janela de transferências. Nesta terça-feira 18, após semanas de especulação, o mais querido decidiu se desfazer de uma das maiores promessas formadas na sua categoria de base. Adeus, Daniel Cabral. O jornalista Vene Casagrande informa que o Flamengo acertou a saída do meio-campista Daniel Cabral. Considerado uma das maiores promessas do time, ele não vingou no elenco principal. Daniel conviveu com sérias lesões nos últimos anos, e acabou desfalcando o time durante a disputa de várias competições. A diretoria acabou decidindo por rescindir o seu contrato, e ele já tem encaminhado acerto com outro time. Sonho do Grêmio, Michael tem futuro definido pelo Al Hilal. Ainda segundo Vene, o volante de 21 anos estará representando o Estrela Amadora de Portugal, já nesta temporada. Ele assinará contrato em breve, e deve ter seu anúncio oficializado nos próximos. O mais querido irá manter cerca de 50% dos direitos econômicos do meio-campista, e já o liberou para assinar contrato. A equipe não cobrou nada para cedê-lo para o time português. O vínculo de Daniel Cabral com o Estrela Amadora terá validade de 4 anos, passando a valer já neste mês de junho. Além dele, o Mengão deve confirmar a saída de outros nomes. Corinthians pega todos de surpresa e encaminha acordo com jogador multicampeão pelo Flamengo. Timão tem conversas adiantadas com o atleta e pode anunciá-lo nos próximos dias. Corinthians pega todos de surpresa e encaminha acordo com jogador multicampeão pelo Flamengo. Foto, Éber Gomes, Agif. Corinthians avança por reforços. O Corinthians, que empatou com o São Paulo no último domingo 16, sente que precisa melhorar na temporada. Diante disto, o clube alvinegro vem, já há algumas semanas, mapeando o mercado por reforços. E embora antes a prioridade fosse a chegada de reforços para a linha, o clube entende que em meio à iminente saída de Carlos Miguel, precisa de um novo jogador para o gol. Assim, nos últimos dias, os nomes de Hugo Souza e Santos ganharam força no Gigante de Itaquera. Todavia, a tendência é que entre os jogadores, o veterano se torne o novo goleiro corintiano e suceda a Carlos Miguel. Partiu Timão. Isso porque no canal do UOL, o grande jornalista André Hernan revelou que embora ambos os nomes estejam em pauta, Santos é o favorito da diretoria alvinegra. Corinthians, clube do exterior, prepara oferta por atacante de Antônio Oliveira.
De acordo com ele, pesa a favor do atleta a sua experiência, tendo em vista o momento do Corinthians e a pressão que será colocada pela torcida no substituto de Carlos Miguel. Diante disto, a tendência é que o arqueiro assuma a meta alvinegra. O UOL ainda revelou que as conversas entre as partes estão adiantadas, com o Timão tendo o desejo de resolver a situação o quanto antes, tendo em vista o momento turbulento que atravessa. Santos está com 34 anos de idade e atualmente joga pelo Fortaleza, tendo 4 jogos disputados em 2024. Todavia, antes do Leão do Pici, teve grandes passagens por Atlético PR e Flamengo. Flamengo é surpreendido no mercado da bola e pode perder Arrascaeta para time inesperado. O uruguaio é considerado um dos principais jogadores atuando no Brasileirão. O Flamengo pode perder o futebol do meia Arrascaeta. Considerado de forma unânime como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, o uruguaio volta a ser assunto na janela de transferências. Neste momento, o atleta está focado na disputa da Copa América com o Uruguai. Entretanto, ao mesmo tempo, o mercado da bola não dá trégua e segue a todo vapor. Arrascaeta é um sonho antigo do Boca Juniors, já tendo sido ligado ao clube argentino em outras oportunidades. Entretanto, agora surge um novo interessado na contratação. Flamengo vê Arrascaeta em alta. Conforme repercutido no portal El Craque Deportivo da Argentina, de Arrascaeta é um dos alvos do Inter Miami, clube de Lionel Messi e Luis Suárez na Major League Soccer. Caso se concretize, seria a primeira vez que Luizito e Georgian atuariam na mesma equipe. Porém, até o momento, ainda não há nada de concreto entre as partes citadas. Arrascaeta foi contratado pelo Flamengo para a temporada 2019. Logo no primeiro ano pela equipe, caiu nas graças da nação, tendo sido um dos principais destaques do time de Jorge Jesus. Flamengo aceita vender Gabigol ao Cruzeiro com uma condição. Os anos se passaram e o jogador seguiu no mais alto nível. Na atual temporada do futebol brasileiro, são 22 partidas jogadas, com 4 gols marcados e 7 assistências dadas. Flamengo aceita vender Gabigol ao Cruzeiro com uma condição. Atacante se tornou um dos principais alvos da Raposa para a janela de transferências. O Flamengo pode acertar a venda de Gabigol ainda nesta janela de transferências do futebol brasileiro. O atacante já não tem o mesmo prestígio de antes dentro do clube e uma saída pode acontecer. Além disso, o contrato do artilheiro se encerra ao fim desta temporada. Até o momento, as partes seguem sem um acordo para a renovação, fazendo com que a saída fique cada vez mais próxima. No futebol brasileiro, diversos clubes demonstraram interesse nos últimos meses. Entretanto, neste momento, o Cruzeiro surge como um dos grandes candidatos a ter o atleta. Flamengo topa a venda de Gabigol. Conforme repercutido pelo jornalista Jorge Nicola, inclusive, o Flamengo topa uma venda imediata e já teria estabelecido uma condição: receber 5 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais. A informação seria da imprensa carioca. Gabigol é o principal alvo de Alexandre Matos e Pedrinho após a grande reviravolta envolvendo Dudu. Entretanto, ainda não há uma definição se a Raposa pagará todo este valor. Outra possibilidade que surge seria um pré-contrato. Gabigol poderia firmar um pré-acordo com o Cruzeiro já no mês de julho. Assim, desembarcaria em Belo Horizonte para 2025. Claudinho pode deixar Flamengo e Palmeiras de lado para jogar em time surpreendente. Enquanto isso, Gabi segue no Flamengo. Ele que nesta temporada, não vem tendo muito espaço. Soma 14 partidas disputadas, tendo balançado as redes em 3 oportunidades.